E hoje eu gostaria que os irmãos ficassem em pé e abrissem suas Bíblias em Lucas 12, que diz assim, irmãos, ó. E digo-vos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Disse-lhe uma multidão, mestre, dize a meu irmão, ou seja, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava ou pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse os seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quantos mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E estejam cingindo os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Amém, irmãos? Podeis assentar então? Desse texto que nós lemos, eu tirei 4 pontos que eu gostaria de estar discutindo com os irmãos, né? E o primeiro é que a gente vê aqui uma atitude de confessar a Cristo, né? A palavra começa no versículo 8, dizendo assim, eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eu fico pensando que será que confessar é simplesmente algo verbal? Será que é simplesmente você confessar se alguém te perguntar assim, você segue a Cristo? E você responde, sim, eu sigo. Ou alguém pergunta para você, você segue a Cristo? E você fala, não sigo a Cristo. Será que o simples fato de confessar diante dos homens está numa atitude de palavra, somente de palavra? Eu também creio que não. Eu acho que nós temos que confessar a Cristo na nossa vida, e isso é que é a grande questão do meu pensamento. O ato de você confessar a Deus, ou o ato de você confessar de Cristo como Filho do Homem, é uma atitude que você toma,
que não é só verbalizada. Você pode confessar a Cristo diante dos homens falando, sim, eu sigo a Cristo, mas são os seus atos e são as suas atitudes no seu dia a dia que prova que você realmente confessa a Cristo. Um bom testemunho. Uma vida digna e justa diante da palavra do Senhor. Não adianta você falar que você confessa que Cristo é o Senhor pela sua boca, mas e será que seus atos e suas atitudes dizem o mesmo? Porque eu chego a uma conclusão, irmãos, que falar é fácil. E eu vejo isso no casal de namorado. Casal de namorado é lindo no namoro, né? Todo mundo ama. Eu te amo. Desliga o celular. Ah, não, desliga você. Não, desliga você. Não, primeiro você. Né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Irmãos, eu sinto que falar eu te amo virou banal. É algo muito normal você falar eu te amo. Mas são as atitudes que formam, que a pessoa faz, que a pessoa executa, que realmente forma se ama aquela segunda pessoa. Então eu vejo que confessar a Cristo de boca, isso é fácil. Qualquer um vai fazer, qualquer um vai falar. A questão toda é, os nossos atos, a nossa atitude, o nosso testemunho, nos prova que confessamos que Cristo realmente é o Senhor. Para que isso ocorra nas nossas vidas, em primeiro lugar, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos que ter uma mudança de atitude. Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Eu não posso falar que eu sigo a Cristo se eu não tenho mudança de vida. Tá, eu sigo a Cristo e fumo. Ótimo, continua seguindo a Cristo porque o Senhor vai mudar essa situação, se você permitir com que o Senhor realmente trabalhe. E como é que ele vai permitir que o Senhor realmente trabalhe? Ele querendo mudar. Então ele vai fazer com que a atitude dele, quando ele vencer o vício do cigarro, vai simplesmente ser uma atitude que ele pode falar o seguinte, hoje o meu testemunho mostra que eu confesso a Cristo na minha vida. Eu lembro que quando, logo no começo, a minha sogra aceitou Jesus, ela fumava, e minha sogra sempre fumou muito. O Gabriel era pequeno, bebezinho, e tinha brigas grandes entre meu sogro e minha sogra, porque meu sogro não permitia que ela fumasse em casa, então ela tinha que fumar no quintal ou na rua, mas não fumava perto do menino. Né? E muitas das vezes ela falava assim para mim, eu vou largar de ir para a igreja, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu não consigo largar o vício do cigarro. E eu falava assim para ela, meu, acende o cigarro na sua casa e vai fumando. Quando você chegar na porta da igreja, você joga. Você joga o cigarro. Você não quer parar? Ela, claro que eu quero parar. Mas a senhora está conseguindo? Não. Então não desiste. Espera. E o Senhor vai trabalhar no seu coração. Quando isso acontecer, você vai ver e você vai perceber. E dito e feito. Teve uma época que ela foi fazendo isso, chegou uma hora que ela não conseguia mais fumar. E até hoje, quando ela sente a fumaça do cigarro, ela sente náusea. Sabe, dá náusea na velhinha por causa disso daí. E a gente percebe que houve uma mudança, um comportamento dela foi alterado. Mas ela sentiu isso pela própria ação do Espírito Santo. Então nós temos que confessar Jesus Cristo, não só de boca, mas de atitudes, de gestos e de testemunho. Então não adianta em casa eu falar que eu sou crente, confessar Jesus Cristo com a minha boca, mas o meu testemunho dentro de casa não existe. Eu crio problema com a Adriana, eu crio problema com o Gabriel, eu sempre estou reclamando de tudo, eu sempre estou falando mal de tudo. Como que se confessa que você realmente é um seguidor de Cristo nos seus atos e nas suas atitudes, se as mesmas atitudes que você tinha no passado, antes de aceitar a Cristo, ainda se fazem presente na sua vida? Então muitos acreditam que você confessa a Cristo simplesmente pela sua boca. Mas não é só pela boca, irmãos. O meu entendimento não é que é só pela boca que se confessa que Cristo é o seu Senhor. São pelos seus atos, são pelas suas atitudes. É você não participar numa roda de escarnecedores, que você sabe que os amigos ali, ou da escola, ou os amigos ali do trabalho, estão falando algo que não deve ser participado, e você mesmo assim vai lá e fica participando, e dá risada, e solta piadinha de duplo sentido e tudo mais. Nós temos que mostrar que confessamos a Cristo nas nossas atitudes diárias. É no nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso chefe, com o trabalho, com o próprio trabalhar em casa, com o trabalhar na rua. É nisso que nós mostramos que nós confessamos a Cristo. E não adianta você querer confessar a Cristo de boca, mas as suas atitudes não continuam sendo condizentes com o que você fala.
Não adianta você falar, eu sou de Cristo. Aí o cara solta uma piadinha cabeluda lá e você está dando risada também. Ah, é isso mesmo, né? A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós temos um diferencial que é Cristo em nossas vidas. Então nós temos que mudar essas atitudes. Tudo que nós antigamente praticávamos como algo normal, hoje já não é mais normal para o cristão. Não é mais normal. Então aqui no versículo 2, Jesus também fala, no 9, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos e de Deus. Não é uma negação simplesmente de palavra, mas de atitudes também. Porque veja, como eu nego a Cristo nas minhas atitudes? Não obedecendo. Simplesmente não obedecendo. Eu já estou negando a Cristo na minha vida. Eu respondo para minha mãe, eu respondo para o meu pai, eu trato mal a minha família. Eu estou negando a Cristo quando eu faço essas coisas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque negar a Cristo, o Senhor também nos negará lá. Vai nos negar também naquele grande dia. O quanto é fundamental nós prestarmos atenção no nosso testemunho. Eu já falei, e eu me envergonho disso que eu vou falar para os irmãos. Porque no passado, quando eu estava afastado do Senhor, eu tratava meus colegas de trabalho como lixo. Eu xingava, eu falava palavrão, eu tratava mal, eu fazia essas coisas. O meu testemunho era horrível naquela época. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. Hoje, eu ainda tenho algumas discussões com o meu filho. Eu tenho, mas não são como eram no passado. Hoje são só discussões de pontos de vista diferentes. Já não há xingamento. Os irmãos estão entendendo? Então eu não posso negar que Cristo está me modificando, porque quando eu vejo que a coisa está tomando um volume e eu estou indo para o caminho que eu sei que eu vou fazer alguma coisa de errado, que eu vou negar a Cristo no meu testemunho, muitas das vezes eu consigo me calar. Não é sempre, tá, irmãos? Eu não sou perfeito. Mas eu consigo me segurar. Eu consigo deixar essa onda passar. Peço perdão para o Senhor, peço perdão para quem eu magoei e recontinuo. E recontinuo. Mas nós não podemos, em momento nenhum, irmãos, ficar fazendo com que essas atitudes sejam nossas atitudes de cotidiano. Porque então nós estamos negando a Cristo. A irmã Margarida falou no nosso estudo sobre ansiedade, você vê que aqui também vai tratar sobre isso. Nós não podemos andar ansiosos. Porque a ansiedade que nós sentimos, muitas vezes vai gerar um fruto dentro de nós que vai ser mas uma obra da carne. E se nós estivermos negando a Cristo, no nosso testemunho, o Senhor também nos negará naquele dia. Não dá para desassociar o ser humano que aceitou a Cristo. Tipo, eu sou crente na igreja, mas no trabalho eu não sou meio crente e em casa eu não sou crente. Crente que eu falo é que crê na palavra do Senhor, cristão. Não se desassocia a pessoa. A pessoa ela tem que ser cristã na igreja, em casa, no trabalho, no dia a dia. E isso significa você não negar a Cristo. É você mostrar o seu testemunho, por mais que o mundo fale, você é um tremendo de um trouxa. Não, eu não sou trouxa. Eu estou valorizando Cristo na minha vida. E quando eu valorizo Cristo na minha vida, dando um bom exemplo, as pessoas se sentem deslocadas. Porque elas não estão acostumadas com essas atitudes. Ela está acostumada que todo mundo entre no mesmo barco para, por exemplo, falar mal do José. Não, todo mundo fala mal do José. Mas quando você não participa disso, as pessoas começam a falar assim, opa, o Tom já não participa disso daí. Por que ele não participa? Eu não participo porque eu não posso negar o meu Cristo. E a atitude de fofoca, por exemplo, ou a atitude de uma dissolução entre irmãos dentro da igreja, é algo que a pessoa que tem um testemunho diante do Senhor não pode fazer. Já não pertence mais à vida dela. Imagina, irmãos, o quanto vai ser ruim naquele dia, quantos estão dentro da igreja hoje e vão ouvir do Senhor que não vos conheço. Eu não te conheço, não. Não, mas eu te conheço.
O Senhor é Jesus Cristo, morreu na cruz. Ele falou, eu me conheço, mas eu não te conheço. Não tenho parte com você. Eu não tenho parte com você porque você me negou a sua vida toda. Não, nunca te neguei com a minha boca. Não, com a boca você pode não ter negado, mas com as suas atitudes, você nunca mostrou que você me seguia. Com as suas atitudes, você nunca mostrou que me amava. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, para que o nosso testemunho não seja uma negativa diante dos homens, mas sim, sempre, uma positiva, mostrando a pessoa de Cristo para todos. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Irmãos, nós vamos passar um tempo que a palavra chama de grande tribulação, onde nós vamos ter que ser, muitos serão presos, né? E muitos vão ter que comparecer à justiça, a juízes e tudo mais. E a palavra deixa isso daí muito claro. A gente não tem que se preocupar com o que a gente vai falar. A gente vai falar porque o Espírito Santo vai falar pela gente. Mas para o Espírito Santo falar pela gente, tem que ter comunhão com o Espírito Santo para saber o que vai ser falado. Porque se você chegar lá para você falar de si mesmo, você vai enfiar o pé pela mão. E vai ficar pior. Nem vai saber falar. Não vai saber falar. Mas quando você tem comunhão com o Espírito Santo, por isso que a gente tanto fala, irmãos, leiam a Bíblia e façam oração, tenham vida de comunhão com o Senhor. O Senhor vai dar as palavras para poder, quando estiver numa situação dessa, dar as palavras certas para falar. Mesmo que a palavra certa seja para nossa condenação diante dos homens, mas não será nossa condenação diante do Senhor, porque é isso que importa. Então, se nós vamos ficar aí atemorizados do que vai acontecer, nós vamos deixar de viver o pouco de tempo que ainda temos. E precisamos ter a ciência, né? A condição de entendimento, que naquele dia o Senhor vai nos capacitar para falar o que tem que ser falado. E de agir da forma que temos que agir. Mesmo estando perseguidos, mesmo estando numa tribulação como essa que vai vir. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Porque se for o homem carnal falar, ele vai xingar o juiz, ele vai querer arrumar briga, ele vai querer arranjar discussão. E aqui o Senhor está falando exatamente isso. O Espírito Santo vai ensinar você ao que você deve falar. E eu posso imaginar que vai ser situações que nesse tempo vai constranger muitas pessoas que estão lá. Quantos e quantos crentes já não estão negando a Cristo hoje? Se dizem crente, mas já estão negando Cristo hoje. Negam com atitudes e negam até mesmo com a palavra. Tem gente no YouTube aí, quem gosta de assistir o YouTube, já fala que Jesus não volta mais. Jesus já voltou, tinha que voltar, e agora Jesus não volta mais. Contradizendo a própria palavra do Senhor. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque o Espírito Santo vai nos dar a direção do que nós temos que falar ou não. E é interessante que esse é o primeiro ponto. Confessar não só de boca, mas de atitudes. E durante a perseguição que nós vamos ter, o Espírito Santo dará palavras para esse tempo. Na parte 2, do versículo 13 em diante, um homem pediu para que Jesus fosse então um mediador, ou um repartidor entre o irmão dele e ele. E a gente quer ver como uma pessoa é, você quer ver como os irmãos são? Espera para dividir uma herança. Vocês vão ver como que é a coisa. Vocês querem ver como o homem e a mulher eram? Se eu te amo tanto, eu te amo tanto. Espera chegar um divórcio para você ver se ama mesmo. Onde o cara vai falar o seguinte, não, fica na casa com as crianças, eu saio. Mas você fica acomodada com as crianças. Não, vende a casa, racha por 2, mas e seus filhos? Pouco me importa. Não é? Deixa a coisa acontecer para você ver quem é o outro lado da moeda mesmo. E é nessas horas que a gente vê. E a gente vê aqui 2 irmãos brigando por uma herança. E ele pede o quê? Para que o Senhor intervenha e peça para que o irmão dele haja da forma que ele quer. E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Vê como é complementar do estudo? Da onde está o coração, onde está o teu tesouro? O Senhor aqui está falando de novo. Olha, presta atenção. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E quantos hoje só estão correndo atrás de abundância de coisas nesse mundo? Não estão correndo atrás de abundância espiritual, de ter comunhão com o Senhor, mas estão querendo simplesmente tesouros na terra. Quantos não estão assim dentro das igrejas? Quantos não vão para dentro da igreja exatamente falando assim, eu vou dar R$1 para Deus para Ele me dar 2. Não vai no espírito de adoração. E o Senhor aqui já fala de novo. Olha, toma cuidado, se guarda da avareza. Quantos crentes hoje não têm condições de no sábado falar o seguinte, bem, faz a janta não, vamos comprar uma pizza. Tá frio, você vai ter que lavar a louça porque eu não coloquei uma torneira elétrica para você até hoje, né? E aí não, quanto vai custar uma pizza? Sei lá, acho que hoje tá numa média uma pizzinha aí de calabresa com mussarela, R$30, vamos dizer aí? Talvez? Não, precisa economizar R$30, R$50. Né? Depende da onde. Mas eu tô falando assim, uma coisa básica, simples, para agradar a esposa, não ter que ir lá fazer janta num sábado à noite de frio. Você vê a avareza no coração da pessoa, fala assim, não, eu vou economizar esses R$50 aqui, não, deixa ela ir lá fazer a comida, deixa ela lavar a louça. Sabe, a gente percebe isso, quantos crentes estão se tornando cada vez mais avarentos. Você conversa com pessoas, e estava conversando com uma pessoa essa semana que ela falou o seguinte para mim, é difícil porque a pessoa não te convida nem para tomar um sorvete, ir na padaria de mão dada andando, era o meu sonho, sabe, como eu gostaria que ele me convidasse para ir na padaria, se nem que fosse para comprar um picolé e vir tomando só nós dois e conversando um pouco. E a gente está se tornando homens, né, mesmo dentro da igreja, avarento. O dinheiro está falando mais alto. Não, porque eu vou guardar dinheiro para comprar um carrão. E faz a família dentro desse tempo passar por privações desnecessárias. Isso é avareza, não tem necessidade disso. Sabe, a gente devia se agradar com aquilo que a gente já tem, e mesmo assim a gente não se agrada. Sempre buscando mais nessa terra, sempre buscando mais nessa terra. Aí depois o camarada enrica, vamos dizer assim, né? Ficou ricão, morre, os filhos querem matar a mãe por causa da herança. Eu tive um caso aqui que me deixou estarrecido. Nós estávamos conversando, eu e uma pessoa aqui na empresa, e a pessoa xingou tanto o filho dele que eu fiquei até assustado do palavreado que a pessoa usou. Depois eu fiquei sabendo que o rapaz queria que, na verdade, a tia saísse da casa dos avós para ele poder vender a casa. Olha o absurdo disso. Sabe, a avareza no coração das pessoas, eu quero. Mas não quer seguir a Cristo. Não querem seguir a Cristo. Querem juntar tesouros aqui para desfrutar uma vidinha que eu me lembro. Ontem eu estava na rua jogando bola e empinando pipa. E hoje eu estou aqui com 50 anos de idade. Como o tempo passou. Como o tempo passou. E quanto de tesouro eu quis ajuntar? E o quanto eu ajuntei? Nada. Olha que interessante. Praticamente nada. Caramba, hoje eu olho para trás e falo assim, como eu perdi tempo. Se eu tivesse empenhado 10% do meu tempo na obra do Senhor, com certeza hoje eu estaria muito mais feliz. Eu não precisaria estar mais rico. Porque se você está feliz, você não sente falta do dinheiro. A felicidade que Cristo te dá uma tranquilidade tão grande que você fala o seguinte, amanhã Deus proverá. Eu vou trabalhar. Porque a palavra fala, aquele que não trabalha também não come. Né? Não, eu vou trabalhar, eu vou lá, eu vou correr atrás. Mas eu não tenho essa mais necessidade como eu tinha antes de falar, não, eu preciso todo ano trocar meu carro. Era meu sonho. Olha, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Hoje eu não tenho mais essas mesmas ambições. E eu dou graças a Deus que Deus tem tirado essas coisas do meu coração.
E tem me colocado muito mais o desejo de eu resolver logo o que eu tenho para resolver, para que eu possa assumir o papel que eu preciso assumir a partir de agora. Então, irmãos, entenda, o Senhor não nos chamou para que nessa vida tivéssemos abundância material. Nós não precisamos disso. Nós temos que juntar tesouros no céu. A nossa abundância está lá. É lá que nós vamos viver a eternidade. É lá que nós vamos viver a eternidade. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Esse aqui era o Tom. Sinceramente, esse cara aqui era eu. Porque era assim que eu pensava. E para os irmãos entenderem, eu não tenho por que mentir, mesmo sendo um exemplo que não é legal, mas para que os irmãos entendam. Esse aqui é uma parte de um patrimônio que eu tenho. Eu tenho 1.500 metros em frente ao shopping internacional, que é meu, do meu pai e da minha irmã. 1.500 metros ali. E quando eu comprei lá, eu pensei mais ou menos como esse mesmo cara pensou aqui. Tô bem, saí de um ambiente de 250 metros, fui para um ambiente de quase 1.500 metros quadrados, na beira de um shopping, do lado da Dutra, saindo com a Fernão Dias, e enriquei. Fiquei rico. Não. Só deu dor de cabeça aquilo, que até hoje nem no nosso nome tá. Valeu a pena? Não valeu a pena, irmãos. Foi tanto sacrifício, foi tanta luta. E garanto que pela pressão psicológica que eu passei, eu me tornei doente. Porque eu valorizei muito mais os bens materiais do que os bens espirituais que Deus tinha para mim. Muitos podem não acreditar, mas eu acredito que isso daí foi o Senhor apertando a porquinha da minha vida, falando o seguinte: você está no caminho errado. Vou te apertar mais um pouquinho. Você não está enxergando, mas eu vou apertar mais um pouquinho. Tá? E os irmãos que conhecem a minha história aí sabem muito bem onde eu fui parar. Né? Hoje eu sou um transplantado. Eu dou graças a Deus porque Deus fez tantos milagres na minha vida que eu nem sou merecedor. Mas esse cara estava pensando como eu pensava. Eu vou crescer, vou estender, vou largar minhas tendas, vou produzir mais, vou ganhar mais dinheiro, mais coisa. Nada disso aconteceu. Não estava no plano do Senhor essas coisas. E cada vez mais que eu pensava nos bens materiais, irmãos, mais eu me afastava do Senhor. Mais eu me afastava do Senhor. Estava longe do Senhor. Foi a misericórdia dele que me trouxe de volta. Não foi por mérito meu. Foi pela misericórdia do Senhor. E quanto eu ouvi dessa pregação na igreja que eu frequentava. E aí vem Deus e fala o seguinte: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que adiantou juntar tanta coisa? Você vê esses caras multimilionários, né? Gente que tem muito dinheiro. É lancha, é aviãozinho particular, é mansão, é casa, é isso, aquilo, aquilo outro. E você olha e fala o seguinte: maravilha, que bom. E quando morrer? O que ele vai apresentar diante do Senhor? E é nesse ponto que eu quero que os irmãos entendam. Quando chegar o dia, se chegar o dia da morte, para nós, ou melhorar, de descanso, né? Porque nós estaremos dormindo no Senhor, o Senhor vai pedir: o que você tem preparado para apresentar? O que você fez, Tom, durante seus 50 anos para engrandecer o reino dos céus? O que você apresenta para mim agora? Porque, irmãos, nós vamos ter que dar conta ao Senhor. Nós daremos conta aos nossos filhos, nós daremos conta da nossa vida ao Senhor. O que você vai ter para apresentar ao Senhor naquele dia? E isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. Porque se nós morrermos, nós teremos que apresentar isso diante do Senhor. Mas se estivermos vivos na sua vinda, para que nós recebamos também a vida eterna, nós vamos ter que apresentar para o Senhor que nós estamos com a nossa vida o quê? Em dia com Ele. Em dia com o Senhor. E aqui a gente vê tantas pessoas se preocupadas com arrecadar dinheiro, arranjar dinheiro, né? Quantas igrejas se tornaram monstros, né? De prédio e de tudo, mas você não sabe se aquele carinha que está entrando lá no fundo da igreja está passando alguma necessidade. Quantos ali não fazem sacrifícios, mas não pagam um aluguel?
e sacrificam um aluguel? Quantos ali sacrificam uma água, uma luz, deixa a família no escuro, deixa a família sem água para fazer um sacrifício de tolo? Então, o que adianta a gente estar aqui, nessa vida, se preocupando com a parte financeira ou com a parte do nosso sustento, sabendo que o Senhor cuida da gente? E o que adianta a gente estar se preocupando em arranjar dinheiro, guardar dinheiro, ter posses, ter bens materiais e não cuidar da vida eterna? Não vai adiantar nada. E se o Senhor pedir o que você tem para apresentar, você não vai ter para apresentar. Essas pessoas vão estar ganhando o mundo, mas vão estar perdendo a sua alma porque não vai ter o que apresentar. Lembram da passagem do rico e de Lázaro? Não é isso? Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, e o rico vai para onde? Vai para o inferno. Não é isso? Depois lá ele fala o seguinte, olha, você teve todos os benefícios da terra, e Lázaro não. Agora Lázaro está desfrutando da vida eterna, e você não tem como. Então o que adiantou ele ser rico? O que adiantou a mesa dele ser farta? Veja que na morte dele ele foi para o pior lugar que poderia ir. Não teve salvação para ele. E nós, o que estamos preparados para apresentar para o Senhor, se o Senhor pedisse a nossa alma hoje? O que você tem para apresentar diante do Senhor? O que você fez nesse seu tempo, aqui nesse mundo, para que dignificasse o reino dos céus? Se você chegar à conclusão que você não fez nada, é hora de você fazer agora. Porque você tem que apresentar alguma coisa. Se você não apresentar nada, já pensou? Ó, Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, não fiz nada para o seu reino. Vai ser duro, hein, no dia do julgamento. Então nós temos que apresentar alguma coisa ao Senhor. E temos que apresentar coisas boas. Fale de Cristo a todo tempo. Insta os seus filhos a todo tempo. Se você não tem como instar seus filhos na palavra do Senhor, porque já cresceram, já são formados, já são homem e mulher, tem netinho? Vai no netinho. Ora com o netinho. Ora com a netinha. Sabe, ensina, porque na escolinha os professores estão ensinando tudo que é contrário à palavra. E nós não estamos percebendo, porque nós não participamos da aula. Então você tem que fazer o quê? Orar com o seu netinho, orar com o seu filhinho, para que o Espírito Santo possa estar protegendo do que ele está ouvindo na própria escola. Na própria escola. E que você possa apresentar diante do Senhor. Senhor, ó, eu cuidei do meu neto, cuidei da minha neta, cuidei do meu filho, cuidei da minha filha. Encaminhei eles na sua palavra. Coloquei eles nos seus caminhos. Apresentar. Nesse tempo de pandemia, você vê as pessoas sempre desesperadas por alguma coisa. É a hora de você falar de Jesus. Esses tempos atrás, a gente come aqui tem dois, a gente aqui chama de boteco, né? Aqueles restaurantes bem simplesinho mesmo. Tem 2 botequinhos aqui que a gente come. E num deles, esses dias atrás, eu fiquei sabendo que um dos rapazes que atendia a gente, que era filho do dono, faleceu por causa do Covid. E quantas pessoas a gente está vendo e está ouvindo que estão perto da gente morrendo de Covid? Nós tivemos a nora da irmã Cida aqui. Qual que é o nome dela mesmo? Monique. Que ficou no grupo de oração da igreja. Ficou 70 dias internada com Covid. E a igreja orando todo tempo por ela. Olha lá, foi resposta de oração. Eu pedi oração por um vizinho também que saiu. A esposa faleceu, ele saiu ontem. Olha aí que bênção. E olha, irmãos, quantas pessoas estão tombando do nosso lado. Tem 1.000 caindo à direita, tem 10.000 na esquerda, tem mais 4.000 na frente, 5.000 atrás. E o Senhor tem protegido a gente. E o Senhor tem protegido a gente. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, não adianta o cara ser o cara mais... Não adianta ele ser o Elon Musk, o Bill Gates de dinheiro que esses caras devem ter. Não adianta. Para Deus eles são pobres e miseráveis. Mas é capaz de nós aqui na IBC sermos mais ricos diante de Deus do que eles. Do que eles. Com certeza nós somos. Nós somos filhos. Eles ainda estão no passo de criatura.
com todo o dinheiro, podem ter ganhado o mundo, mas estão perdendo a sua alma. Do que está tendo valia? Se vocês pegarem o Bill Gates há 20 anos, olha lá, ele era novinho, vai vendo agora. Está velhinho. Não vai durar mais 40 anos. Não vai durar mais 50 anos. E vai deixar o quê? Pode deixar um legado do mundo, mas vai perder sua salvação. Quantos crentes hoje não largaram Cristo por ter uma condição socioeconômica melhor? Eu prefiro ficar como estou do que perder a minha salvação com Cristo. Eu prefiro. Deixa como está. Está dando para comprar o café com leite, o arroz do dia, o feijão do dia, está ótimo para mim. Desde que eu esteja com o Senhor, isso para mim me importa. Está ótimo. Está ótimo. Ele disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Não estejais apreensivos. Não adianta a gente ficar apreensivo com o filho, com a filha. Não adianta a gente ficar apreensivo com o trabalho. Não adianta a gente ficar apreensivo com tantas outras coisas. Irmãos, eu era uma pessoa que... Hoje sou bem menos, tá? Hoje eu sou bem menos. De que sempre ficava avisando o seguinte: ó, esse cliente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo. E eu já vinha o quê? Me preparando para que, se caso aquilo acontecesse, eu tomasse uma decisão que eu já tinha pensado. Os irmãos estão entendendo? E quantas vezes eu julguei mal as pessoas? Quantas vezes? E eu tenho pedido para o Senhor exatamente para que eu não fique sofrendo dessa forma, apreensivo, sobre coisa alguma. Ai, amanhã aquele cliente lá vai me ligar, vai me cobrar isso. Você já fica sofrendo no domingo à noite e passa a segunda, passa a terça e nada acontece. Sabe, a irmã Margarida falou apreensiva, né? Angustiada por causa do filho lá longe. Mas não adianta, irmã. Nós não podemos andar apreensivos por coisa alguma. Olha, ela estando lá, ela não cuida do filho dela. Não adianta, ela não tem poder para isso. Mas o poder da oração dela aqui pode proteger o filho dela lá. A gente tem que entender isso, que a gente não tem que ficar andando apavorado, muito menos apreensivo. O que será que vai acontecer? Ai, eu não estou lá para ver. Amém! Mesmo você estando lá, você não muda a situação. O que pode mudar a sua situação é a oração. É a oração que muda. Quando você toca no coração de Deus através da oração, você consegue aquilo que você quer. E o Senhor atende a nossa oração. Não andeis apreensivos por coisa alguma. Será que amanhã eu vou receber? Será que depois de amanhã eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Não anda apreensivo, irmãos. Em primeiro lugar, se controle as contas. Não vai querer gastar mais do que você recebe. Deixa uma margenzinha ali para você poder, ter uma folga. Mas não anda apreensivo. Deixa o Senhor trabalhar. O grande problema é que a gente, quantas vezes ficamos apreensivos? O Senhor não ouve a oração pelo meu filho. O Senhor não converte a minha família. E a gente fica naquela angústia, naquela apreensivo. E o Senhor está falando, não fica apreensivo. Se você entrega o seu problema na mão do Senhor, espera. Não é Salmo que fala, espera no Senhor e anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera. Lança essa ansiedade fora. Lança fora isso, irmão. Toda vez que nós ficamos ansiosos, nós estamos falando para o Senhor, será que você tem condições de cuidar da minha vida? Será que o Senhor é Deus mesmo capaz de cuidar da minha vida? Será que se eu pegar esse problema eu não resolvo melhor do que o Senhor? Olha a afronta que nós estamos fazendo diante do Senhor. Pela nossa ansiedade. Estamos afrontando a capacidade do Senhor trabalhar em nossas vidas. Achando que nós somos melhores. Olha o absurdo que nós chegamos a cometer. Por andarmos apreensivos. Eu sei que é difícil, irmão, falar descansa no Senhor, descansa no Senhor. Mas não é eu que falo, é a palavra dele que fala. Ou nós pensamos a confiar no Senhor 100%, porque se você confia no Senhor 99%, você não confia.
Entenda isso, não adianta você confiar 99% no Senhor. Ou você confia 100%, porque 99,9999999 e enche de dízimo aí, certo? Ainda não é confiar no Senhor. Não é. É duro, é complexo, é difícil. A ansiedade no coração, a dúvida bate no coração da gente, porque a gente ainda está ouvindo a voz do inimigo muito mais do que a gente ouve a voz do Senhor lendo a palavra dele. Os irmãos percebem qual é a diferença? Nós damos ouvido a uma voz estranha porque a gente não lê a palavra. Porque se nós lêssemos a palavra do Senhor, nós estaríamos dando ouvido ao que o Senhor fala. E essa é a grande diferença. Por isso que a gente anda tão ansioso, tão apreensivo. Porque a gente não está ouvindo a voz do Senhor. Se tivéssemos ouvindo a voz do Senhor corretamente, a gente não andava desse jeito. E aí ele vem falar agora. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo muito mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem dispensam em celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Será que a gente tem algum valor, irmão? Será que para Deus a gente tem algum valor? E que valor! Se ele entregou o filho dele na cruz para sofrer o que sofreu por um cara como eu não tenho valor? E como eu tenho valor? E como cada um de nós tem valor? E como cada um lá fora tem valor? Prostituta, mendigo, alcoólatra, maconheiro, drogado, engenheiro, dono de empresa, funcionário, todos têm um valor imensurável. Porque se dessemos valor ao sacrifício de Cristo na cruz, irmãos, olha, nós seríamos aqueles que queriam passar 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas falando de Cristo. Porque nós entenderíamos o que Cristo passou por pessoas miseráveis como nós, e nós não somos dignos de nada disso. Então a gente anda apreensivo porque se ele está falando que ele alimenta o corvo, e se nós temos muito mais valor do que as aves, então por que a gente está ansioso ainda? Por que a gente ainda está apreensivo? Estar apreensivo ainda demonstra que nós não estamos confiando no Senhor. Isso mostra que a gente ainda não confia no Senhor. Essa é uma realidade. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Alguém pode ficar mais alto? As mulheres não vale falar porque às vezes elas usam sapato alto. Aí elas aumentam um pouco assim de medida. Mas nós estamos falando assim, descalção mesmo, tá? Pode aumentar mais a sua medida? Não. Mais fácil. Bom, isso é bem mais fácil. A gente pode manter a cor do nosso cabelo por todo o tempo? Tá aí a irmã Denise falando, a irmã Margarida, ó. Eram novinhas, os cabelos tudo bonitão. Agora tá chegando o tempo, tá bonitona. Bonitona. Grisalha e bonitona, tá vendo? Mas consegue manter? Não. Não consegue manter. Então como é que a gente vive assim? Se a gente não consegue mudar coisas bobas na nossa vida, vou ficar um pouquinho mais alto? Não consigo. Posso mudar a cor do meu cabelo? O irmão José devia ter bastante cabelo, ó. Já tá minguadinho. Eu também, ó. Tinha mais cabelo, já tá ficando minguado. Já aparece as entradas, ó. Coisas básicas nós não temos condições de nós mesmos resolver. E a gente fica ansioso pelo que vai acontecer no dia de amanhã. O que meu filho vai fazer amanhã? O que minha filha vai fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Para, irmão, vive o hoje. Vive o hoje, mas vive o hoje com o Senhor. Não vive o hoje de uma forma como o mundo vive, mas vive o hoje seu de acordo com o que o Senhor tem determinado na sua palavra. Ontem eu estava falando isso no casamento não era o casamento, a festinha que nós fizemos ali para o Gabriel e para a Larissa. Falamos exatamente isso. O melhor lugar que a gente possa estar é debaixo das mãos do Senhor. É ali que a gente está protegido. É ali que a gente está protegido.
É ali que a gente tem que estar tranquilo, sabendo que o Senhor está cuidando. Então eu não preciso ter ansiedade, porque o Senhor vai me dar sustento. O Senhor vai cuidar de mim. Mesmo que eu não entenda o porquê estou passando tantas situações difíceis hoje. Mas Ele está no controle, irmãos. Ele vai me vestir do jeito que eu preciso me vestir. Eu vou comer aquilo que eu preciso comer, porque o Senhor vai dar. Quantos irmãos a gente tem visto que chega e fala o seguinte: olha, eu não tenho o que comer. Dobrar o seu joelho, orar. Né? Eu tenho testemunho disso no orfanato. Meus avós cuidavam de um orfanato. E chegou um dia que não tinha o que comer. Não tinha, irmãos. Não tinha o que comer. O governo, a prefeitura ia mandar, mas atrasou naquele dia. A despensa não tinha mais o que comer. E meu avô falou: não, coloca os pratos da criançada aí. Coloca, nós vamos orar, o Senhor vai ter que entrar com providência. E eu lembro que o refeitório do orfanato que eu ficava, ele tinha umas janelinhas assim, janelinhas pequenininhas, que davam para calçada. E toda a molecada começou a orar lá no orfanato, sentada, orando. Senhor, abençoa, manda um alimento e tal. Passou um cara na calçada do orfanato e ouviu a oração e falou assim: e Deus que nada, essas molecadas aí não sabem de nada. Na esquina do orfanato, do lado de lá, era uma padaria. Hoje é uma drogaria, mas ali era uma padaria. O cara foi lá, comprou pão, comprou mortadela, comprou refresco, comprou um monte de coisa, chegou lá na porta. Ó, avisa as crianças aí que se Deus não existe não, tá? Eu tô dando o alimento para vocês, ó. Pão, mortadela e refresco. Né? Você vê que coisa? E a gente tava tudo ali orando sem ter o que comer. Eu sei que eu iria para minha casa, eu teria o que comer, mas eles não teriam o que comer. Sabe? Então você olha assim e você fala o seguinte: aos 45 do segundo tempo, ele arranjou alguém para levar o alimento ali pra gente. E quantos irmãos não estão vivendo o sobrenatural do Senhor, que podem afirmar o seguinte: meu, eu não tinha nada para comer. De repente, do nada, vem um irmão aí, traz até queijo, coisa que faz tempão que eu não como. O Senhor cuida, irmãos. A questão é, estamos na posição para poder darmos testemunhos desse jeito? Será que estamos? Essa é a coisa. Então não fica ansioso. Será que amanhã eu vou comer? Será que amanhã eu não vou comer? Paulo fala: olha, eu sei agradecer ao Senhor em tudo. Né? Quando eu tive bastante, quando eu passei fome. Se ele passou fome, é porque Deus sabe porque ele precisava passar fome. Né? Mas quando tive abundância, quando tive preso, quando isso... tudo o Senhor teve no controle. E nós temos que aprender a mesma coisa, irmãos. A gente não é daqui. Esperar o que desse mundo? Que vão nos tratar bem? Sal da terra e luz do mundo. Sal não é porque dá condimento e dá sabor na comida. Salga a comida. Pega lá uma xicrinha assim de arroz, faz e bota 1 quilo de sal para comer. Dá para comer? Esse daí é o sal da terra. Nós somos sal da terra não é porque nós damos saborzinho, não. É porque a gente é intragável. Atrapalha. Sabe? É por isso que nós somos o sal da terra. E nós somos a luz do mundo porque as pessoas querem fazer as coisas como? No escondidinho. E a luz não permite que a coisa seja feita no escondido. A luz traz a evidência ao que está sendo feito errado. É isso que nós somos. Então não pensa que a gente é crente porque a gente dá saborzinho no mundo, não. Ah, que coisinha linda, vocês dão saborzinho no mundo. Não, é porque vocês são intragáveis. Porque quando você vai ter que falar o seguinte: a minha posição sobre esse assunto é esse aqui, ó. É a palavra. Não, tá errado, você tem que vir do nosso lado. Não, eu não vou do seu lado, eu vou na palavra. E haja o que houver, é a palavra que vai nos sustentar. Essa é a questão, irmãos. Por isso que nós somos o sal da terra. Aí pega o sal, tira a possibilidade do trabalho dele, despotencializa ele vai se tornar insípido. Pega 10 quilos de sal e põe numa xicrinha de arroz. Faz algum efeito? Não. É isso aí. Que sal você é? Você escolhe. Você trabalha para ser o sal que você é. E aí esse sal insípido, ele só serve para uma coisa: ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E aí por isso que você vê muito cristão sendo pisado hoje pelos homens. Por quê? Porque não tem mais aquela forma que tinha que ter para poder combater aquilo que está sendo feito errado.
Por isso que você vê tantas igrejas de porta largas e fala o seguinte: vem como você está. Isso é uma coisa. Mas vem como está e veja que o Espírito Santo vai te mudar. Permita que o Espírito Santo te mude de acordo com essa palavra. E não é venha como está e fique do jeito que você quer. Essa é a diferença. Dentro da nossa congregação, dentro daqui da nossa igrejinha, todos são bem-vindos, mas tem que haver mudança. Aquilo que você sabe que você está fazendo errado, você tem que colocar isso na mão do Senhor e você tem que mudar. É você que vai mudar. É você que vai dar o pontapé inicial falando para o Senhor o seguinte: Senhor, eu preciso mudar nisso. Não vem contar para mim, não adianta. Isso tem que começar com você. Ah, eu minto. Então se você mente, entrega essa mentira na mão do Senhor, mas começa a falar a verdade. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Aprenda a ser verdadeiro. Ser verdadeiro é uma das primeiras características que você tem quando você aceita Jesus. É você largar mentira. Mesmo que seja ruim para você. Um tempo atrás eu prometi para um cliente, falei assim, eu vou sair daqui 8 horas. Tudo bem? Tudo bem. 8:02 ele me ligou. E aí, Tom, você já saiu? Aí eu podia falar para ele. Tô ligando o carro. Tô na rua. Ó, tô tal lugar. Mas eu não tinha saído ainda, irmãos. Eu estava preparando um café. Eu falei assim, não saí não. Eu tô tomando um cafezinho aqui agora. Só vou conversar com meu filho alguns assuntos aqui da empresa e eu vou sair daqui uns 20 minutos ainda. Mas você me prometeu que você ia sair às 8 horas. Eu falei, eu prometi, mas não deu, meu. Eu cheguei um pouco mais tarde hoje. Só tô tomando um café, vou resolver alguns problemas aqui e saio. Então tá. 8h20 você sai? Eu falei, 8h20 eu saio. 8h20 eu liguei, 8h19 eu liguei o carro e liguei para ele e falei assim, ó, tô dentro do carro, tô saindo da empresa. Eu podia ter mentido, irmãos. Eu podia falar para ele que eu tinha já entrado na Dutra. Ele não ia saber. Quem ia saber? Mas eu não posso fazer isso. É preferível você levar uma bronca falando a verdade do que você, como cristão, justificar uma mentira. Irmãos, entendam duas coisas. No meu modo de pensamento, são duas coisas que são completamente injustificáveis. A mentira, por exemplo, e o pecado. São coisas que não se justificam. Deus nos justifica, mas você não pode ficar justificando o seu erro. Não justifique o seu erro. Não justifique o seu pecado, nem para você nem para ninguém. Pecou, dobra o joelho, entrega na mão do Senhor e luta para não fazer de novo. E luta para não fazer de novo. Essa é a vida do cristão. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem Salomão, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eu penso que Salomão, na minha opinião, deve ter sido o segundo cara mais inteligente do mundo. Primeiro, ainda acho que foi Cristo que passou aqui por essa terra. Ele é o primeiro. Salomão acho que foi o segundo cara mais inteligente. Rico, hein? Pensa num cara rico. Pensa num cara rico. Eu ouvi dizer que quando Davi tirou do seu tesouro particular para dar para o templo do Senhor, foi algo em torno de $1 bilhão. Quando Davi tirou do seu tesouro particular dele para dar para o templo. Eu ouvi uma cifra desse tamanho. Então eu imagino Salomão, né, quando o Senhor deu-lhe sabedoria e deu-lhe tantas coisas. Meu, que coisa. E olha o que ele fala de uma florzinha. O lírio é uma flor, não é? É uma flor, não é? Olha o lírio. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E aí você está preocupado com o que você vai vestir amanhã? Né? Olha, eu passei um frio hoje, tremendo. Nada esquentava meus pés, ele ainda está gelado. E quando meu pé não esquenta, parece que meu corpo não esquenta, sabe? Coitada da Adriana. Coitada da Adriana, ela pegou uma bolsa daquelas de água quente, ferveu água, colocou no meu pé. Eu sentia meu pé queimar pela caloria da água, mas não esquentava meu pé. Que coisa estranha. E eu cheio de blusa, de calça, de cobertor. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, mesmo numa situação dessa, com tanto cobertor, calça, bolsa de água quente, e lá fora aqueles que não têm isso. Ela fez uma sopinha na hora do almoço ali pra gente, que veio cair uma sopa de lentilha, caiu muito bem. E eu fiquei pensando assim, tô tomando essa sopa aqui tão gostosa, tão quentinha. E os que não têm? E os que não têm?
A gente fica preocupado com o que a gente vai vestir, o que a gente vai colocar, como que a gente vai se comportar. E a gente olha os lírios, o Senhor deu uma beleza fundamental. Que nós possamos refletir a beleza de Cristo em nossas vidas. O bom aroma, o bom perfume de Cristo possa ser exalado de nós. Através da nossa falta de preocupação. Descansa no Senhor, irmão. Descansa no Senhor, irmã. Minha filha está dando problema, meu sogro está dando problema, meu pai está dando problema, minha esposa e tudo mais, mas descansa no Senhor. Se Ele cuida dos corvos, se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, não vai cuidar da gente. Vai cuidar da gente. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. E é nisso que a gente se encaixa, irmão. A nossa fé é muito pequena. Olha, eu vou ver se domingo que vem, se eu lembrar, eu vou trazer a semente da mostarda. Mas a Adriana me corrigiu e falou o seguinte: Tom, tem uma semente menor ainda em casa. Eu não lembro qual que é a plantinha que ela falou. Mas eu vou ver se eu trago a semente, que ela tem um mortinho em casa, eu vou trazer para os irmãos ver. O comparativo do tamanho da nossa fé. Os irmãos vão se assustar, porque eu fiquei estarrecido. Foi nisso? Muito. Olha, irmãos, eu vou falar, na situação que eu tô até com dificuldade de enxergar a semente, de tão pequena que ela é. E a gente olha e fala o seguinte: fé do tamanho de um grão de mostarda. Que vai crescendo, né, com o tempo. Mas a gente tem que cultivar ela. E depois os irmãos já viram o pé de mostarda? Não é pequenininho, não. Mas se você não cultivar a sua fé, como que ela vai crescer? Como que ela vai sair de uma semente e se tornar uma planta ou uma árvore? Se você é de pequena fé. Você tem que cultivar essa fé, irmão. Então não reclama pelas tribulações que vêm. Agradece. Se a gente começar a agradecer pelas tribulações, a nossa fé vai aumentar, porque a gente sabe do que vai vir no final. Vai ter vitória. Vai demorar no nosso tempo? Vai, mas vai vir vitória. Em nome de Jesus vai vir vitória. Não pergunteis, pois, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, e não andeis inquietos. As nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai Celestial... Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Olha que fantástico isso, irmãos. A Bíblia ainda fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas Ele sabe do que a gente precisa. Eu vejo muitas das vezes essa forma de você pedir e dele saber, gerar exatamente intimidade. Porque quando você ora e você fala com o Senhor, Ele te atende. A questão é que a gente ora pouco. Então gera pouca intimidade com o Senhor e gera pouca comunhão com o Senhor. Porque se orássemos mais, se meditássemos mais na palavra do Senhor, a gente não seria de pequena fé. A gente ia ver as coisas se levantarem contra a gente, mas a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza em Cristo vai fazer com que essas coisas não sejam problema na vida da gente. Levantou, você acha que aquilo lá é um gigante na minha vida? Cara, você não imagina o Deus que eu sirvo. Isso daí não é nada. Isso aí não é nada. Pequena fé. Vê como a gente tem tanto para a gente mudar, irmãos. O quanto a gente ainda tem que galgar na nossa vida espiritual. Porque buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor em primeiro lugar. Tá vendo a luta? Busca o Senhor. Não adianta ficar falando: mas eu estou orando e não estou vendo efeito. Você não precisa ver o efeito. Você não precisa ver o efeito, irmão. Mas você precisa cumprir com a sua parte. Ora sem cessar. A palavra do Senhor fala: orai sem cessar. Então busca o Senhor. Busca o Senhor. Muitas das vezes a gente vai estar orando por coisas que nós não vamos ver. Mas o Senhor vai fazer a coisa acontecer. Não se preocupe com isso. Tem muita gente que às vezes ora pela família e fala o seguinte: eu não vejo o Senhor salvando meu marido, salvando minha filha, a minha esposa, a minha família. Não se preocupa com isso, olha o que a palavra fala. Espera no Senhor, calma, deixa o Senhor trabalhar. Pode ser que você não veja essa salvação da sua família, mas Ele vai salvar. Sabe, a gente tem que parar desse muito eu. Eu preciso ver. Eu preciso contemplar, eu preciso abraçar, eu preciso isso, é tanto eu.
Sabe? Corta um pouco eu e fala o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Que ele se realize no seu tempo, não no meu tempo. Se o Senhor tivesse que fazer tudo o que nós queremos no nosso tempo, ele não seria Deus. Simplesmente assim. Ele não seria Deus. Mas quando ele age no tempo dele, da forma dele, a conversão da pessoa, ela vem de forma perfeita, irmão. Não no nosso tempo, mas na forma que o Senhor trabalha. Então busca antes o reino de Deus. E tudo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas aqui, ó, que nós acabamos de ler, que a gente não vai se preocupar com o que vai ter que comer, não vai se preocupar com o que vai ter que vestir. Todas essas coisas ele vai acrescentar na sua vida. E que legal, quando os irmãos puderem começar a testemunhar do que o Senhor está fazendo na vida de vocês, para que a minha fé também seja edificada. Isso é fundamental. Por isso que é importante a gente dar testemunho. Por isso que é importante a gente falar de Cristo. Se muitas vezes a gente fica calado, a gente não fala do amor de Cristo, a gente não evangeliza, não tem testemunho para dar, não tem nada para falar. Meu avô contava que quando ele se converteu tinha um senhorzinho já de idade, que quando abriu oportunidade para dar testemunho, ele só ia lá e falava assim: eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Era o testemunho dele, que Deus tinha dado mais um dia de vida para ele. Né? Então, gratidão. Né? Se você não compartilhar as coisas, como é que a nossa fé vai ser fortificada? E a gente precisa disso, irmãos. E a gente precisa disso. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É a mesma coisa que nós lemos no nosso estudo no dia de hoje. Então você vê, irmãos, como é importante a gente estar entendendo aonde está o nosso entendimento, que é o coração que ele fala aqui. Onde está o nosso entendimento? Já deu para entender que o principal na vida nossa como cristão é Jesus Cristo? Ele é o principal? Mas nós estamos trocando o principal pelas coisas seculares. Por isso que a gente anda ansioso. Quando você tira Jesus do seu altar, vamos dizer assim, na nossa vida, aí você começa a colocar qualquer outra coisa, essas coisas começam a te gerar ansiedade, começa a te deixar perturbado. Por mais que você fale assim, não, mas Cristo continua no lugar. Não, ele já não está naquele lugar já há um bom tempo. Você não percebeu isso. Então, irmãos, vamos colocar Cristo como nosso entendimento. Ele é o nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro. Vamos colocar Cristo no centro das nossas situações, da nossa vida, do nosso dia a dia. E não vamos ficar andando preocupado. Teve uma irmã que chegou para mim logo no começo da pandemia, e ela falou assim para mim: ó, Tom, eu não era pastor ainda lá no Jabaquara. Você não pode mais vir para a igreja. Eu falei, sério? Oh, sério? Você não pode vir mais. Por quê? Você é transplantado, você é diabético, você é doente. Você vai acabar morrendo. Aí eu falei assim para ela, eu sei. Um dia eu vou morrer, irmã. Mas eu não sei quando. Eu não vou deixar de vir para a congregação porque eu estou com medo do vírus. A minha fé não está baseada no meu medo. A minha fé está baseada no que o Senhor pode fazer. E o Senhor pode me guardar desse vírus de hoje até ele acabar. Ou se ele não acabar, que ele continue, e o Senhor pode me guardar por todo o tempo, até meu último dia de vida, ou até o dia que o Senhor voltar. Ele tem poder para me guardar. Mas se eu não confiar nele, em quem eu vou confiar? Mas você não pode, você tem que ficar em casa. Eu falei, irmã, eu não vou ficar em casa. E eu não vou ficar em casa. E eu não tenho ficado em casa. Eu tomo meus cuidados. Quando eu sei que vem de pessoas assim de fora que eu não conheço, eu procuro me afastar um pouco mais. Ontem, por exemplo, boa parte do tempo eu fiquei de máscara. Mas quando eu fiquei no grupo da família, que eu sei como é mais ou menos o convívio, eu fiquei sem máscara.
Quer guardar mais do que isso? A Adriana pegou Covid e não passou para mim. Dormimos junto, viajamos junto. A gente parava no posto de gasolina, ia lá, comprava água, e às vezes comprava uma garrafinha só. Aí ela tomava, eu tomava na própria garrafinha dela, no bico da garrafinha dela, onde ela pôs a boca. Não deixei de abraçá-la, não deixei de beijá-la. Sabe? E você fala o seguinte, eu não peguei. Não é porque eu sou bom, porque bom eu não sou. Mas é que o Senhor me guardou. E o Senhor tem guardando. Talvez com quantas pessoas eu já me relacionei fora da igreja, por causa da empresa, e pega na mão, e abraça, e conversa, e tá assim, ó, um do ladinho do outro. E o Senhor me guardou também. E aí eu vou ficar com temeridade de vir para a igreja por causa disso, irmãos. O dia que eu não puder vir, saiba, é porque eu não estou bem. Eu não estou bem, eu não deixo de faltar. Então, irmãos, que a nossa confiança esteja depositadas no Senhor. Deposita no Senhor. Deposita no Senhor. Se eu tiver que ficar doente por essa doença e o Senhor me restabelecer, glória a Deus. E se Ele me levar, que a minha vida esteja no altar, que eu esteja seguro, porque aquele que morre com Cristo está seguro. O inimigo não toca mais. Está guardadinho para aquele dia. Então a gente não tem que ficar andando com medo. A gente não tem que ficar andando o que vai me acontecer amanhã. Sabe? Não vai me acontecer nada que o Senhor não tenha programado na minha vida. E na de vocês também. Então, coloca tudo nas mãos do Senhor. Vamos colocar nossas vidas na mão do Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração, irmão? Vai lá pro... Eu ia falar pro violão, pro teclado. Senhor.
Jesus.